Gente, faz um tempinho, né, que a gente não senta pra só conversar. Já tava com saudade dos papos cabeça aqui. Pra começar, a vida anda bem corrida por aqui, mas não corrida fisicamente, e sim mental. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu tenho um paradoxo dentro de mim que é o seguinte: sempre que eu tento defender o meu ponto pra alguém, eu tenho aquela sensação de estar apenas tentando me justificar pra algo que eu quero que aconteça, do jeito que eu quero que aconteça. Como se não fosse verdadeiramente válido a minha opinião e eu só quisesse manipular a situação. Ou até mesmo quando tu de fato não acredita nessa coisa ou situação e tu vem com um contra-argumento que é válido, mas na tua cabeça tu invalida automaticamente por causa dessa síndrome do impostor. Não sei nem se é exatamente isso. Isso é normal, acho que todo mundo passa por isso e faz isso até certo ponto, mas o meu ponto aqui é quando isso acontece com coisas simples. Quando se torna o principal pensamento que tu tem logo após uma atitude ou alguma coisa que tu falou, enfim. E eu queria conversar com vocês sobre isso hoje porque eu tô em uma semana bem conturbada. Eu tenho me sentido muito sozinha ultimamente. E, como eu já falei pra vocês aqui no canal, a minha rotina é muito monótona. É sempre o mesmo café da manhã, no mesmo horário pra arrumar a casa. Eu começo sempre pelos mesmos cômodos, termino nos mesmos cômodos, mesmo horário pra trabalhar, mesmas tarefas, enfim. E começou a bater muito forte esse probleminha, que é algo constante na minha vida num geral, mas quando eu tô mais ansiosa, pensando muito sobre tudo, vem bizarramente mais forte. E quando eu tô nesses momentos, eu sempre penso a mesma coisa. Deus, eu só quero viver normal, como uma pessoa normal, sem ter que pensar 1 milhão de vezes por que eu não sou assim, por que eu sou assado, por que eu respondi a pessoa assim e não assado. Eu não queria ter que pensar nas 30 milhões de ideias que passam pela minha cabeça todo santo dia. Não queria ter que me culpar tanto por coisas que eu fiz ou deixei de fazer, enfim. É um momento bem triste porque não importa o que tu faça, a culpa sempre vai ser tua. Eu comecei a escrever esse roteiro numa noite que eu simplesmente não tava conseguindo dormir. Eu comecei a ser bombardeada por esses pensamentos. E aí entra o ponto que eu comentei no início do vídeo, no quanto às vezes eu quero defender uma ideia, eu quero me posicionar e ser mais firme no meu posicionamento, mas automaticamente a minha cabeça vai pro lado de que eu só tô tentando manipular a situação, tu sabe que tu só tá fazendo isso pra te ter menos trabalho ou pra continuar na tua mesmice. É literalmente o famoso: todo mundo vai descobrir que tu é uma farsa. Mas não só isso. Eu penso por esse lado mais irracional de: beleza, eu tenho essa síndrome do impostor e que de fato tem vezes que é ela que tá falando mais alto. Mas eu também penso pelo lado racional de que, de fato, às vezes tu só quer ter menos trabalho e por isso que tu tá tentando forçar ali aquela situação acontecer pra tu ter menos trabalho ou tu estar certo. É o que eu sempre falo, né, gente? Às vezes o problema é a gente mesmo. Mas é aí que tá o perigo e que me afunda completamente nessas horas, que é pensar por esse lado racional. Muitas vezes, na maioria delas, intensifica essa minha crise existencial. Porque tu dá argumentos sólidos pra justificar que tu tá fazendo cagada, entendeu? Que não é só a síndrome do impostor que tá ali. Então tu invalida, de novo, completamente essas crises. Vamos combinar, né, gente? O ser humano é mestre em achar argumentos pra qualquer coisa que ele queira, seja bom ou ruim. E eu faço muito isso porque, como eu já falei várias vezes aqui no canal, eu tenho pavor de ser aquela pessoa que não enxerga os próprios erros, os próprios vícios, enfim. Então eu tô constantemente me questionando: será que isso é legítimo ou eu só tô
tentando tirar meu corpo fora ou forçar uma situação. É dificílimo tu achar a resposta, porque ainda mais se você, assim como eu, se autodeprecia o tempo inteiro. E se você já é uma pessoa que não consegue se impor, fica ainda mais difícil. Essa síndrome, ela multiplica vezes 1000, assim. No meu caso, eu não tenho problema em me posicionar, na verdade eu me posiciono até demais, mas justamente por invalidar constantemente as minhas opiniões ou a minha inteligência sobre essas situações, eu acabo fazendo exatamente o caminho inverso. Eu me escondo mais e mais pra não ser essa pessoa cabeça dura. Eu entro nessa pira toda hora quando eu vou produzir aqui pro YouTube, por exemplo. Todo mundo toda hora fala o que eu tenho que fazer e falar de tal jeito, fazer capas e títulos de tal jeito. E eu entendo que até certo ponto é assim que se faz, mas eu sinto que isso não seja o meu jeito de produzir. Produção de conteúdo é uma coisa bem complexa, justamente por isso. Existem fórmulas e modelos que dão certo, mas tu tem que fazer também com a tua identidade e pra uma pessoa específica, que no caso é você que tá me assistindo, por exemplo, que é o meu público. Então é difícil tu se encontrar nesses dois mundos, assim. É aquela coisa, a gente não vai fazer as coisas 100% do jeito que a gente quer. Existem regras e caminhos pra qualquer coisa que tu queira fazer. Mas o que eu sinto é como se o mundo inteiro, o tempo todo, tem uma opinião e tá tentando enfiar essa opinião goela abaixo em você. Mas ao mesmo tempo, quando eu me posiciono, e a gente sabe que a gente precisa se posicionar pra gente impor limites, blá blá blá, é como se eu fizesse exatamente o mesmo, é como se eu estivesse aqui impondo alguma coisa pra você. Não sei se tá confuso o que eu tô falando, mas parece que quanto mais consciência tu adquire sobre qualquer coisa, mais tu se questiona da tua inteligência sobre isso. Em resumo, mais burro tu se sente. Inclusive sobre si mesmo. Parece que quanto mais eu estudo sobre mim mesma, menos eu me conheço. E tudo isso que eu falei aqui, gente, tem nome, tem psicanalistas, profissionais, psicólogos que estudam constantemente sobre isso. Mas ainda assim, é tão difícil de sair. E aí entra a pergunta que eu fiquei me fazendo esses dias. Beleza, eu sei que eu faço isso. O que eu faço agora? O que eu faço com essa informação? Porque perceber o problema é um passo importante, mas ele não resolve nada. Às vezes parece que piora, porque antes tu pelo menos sentia um desconforto, mas deixava passar e ignorava. Agora tu sente, tu sabe exatamente de onde ele vem, mas ainda não sabe como parar. Eu admito que eu tô nessa há muito tempo, alguns meses, anos talvez. Mas eu fiquei pensando nisso, especialmente nesses últimos dias. Porque se eu continuar nesse caminho, eu vou ficar duvidando de absolutamente tudo que eu penso. Toda opinião, decisão ou posicionamento vai virar uma suspeita enorme na minha cabeça. Isso é uma das coisas que as pessoas mais falam pra mim, que eu preciso ser mais autoconfiante, bancar quem eu sou e as coisas que eu falo e penso. Mas com essa suspeita eterna, eu sinto que eu nunca vou ser capaz de fazer isso. Parece que eu tenho que aceitar um pouco a minha ignorância pra ser quem eu sou, sabe? O problema é que a gente fica buscando quem a gente é o tempo todo, a vida inteira. Parece que isso nunca vai ser possível, porque tu tem que parar de pensar sobre quem você é pra você ser quem você é, mas como tu vai ser quem você é sem tu saber quem tu é. Então assim, é uma noia maluca. E como eu falei, depois de um tempo que eu comecei a me questionar e tal, eu comecei a ficar mais e mais reclusa. Não só pelo fato de eu trabalhar sozinha em casa hoje, como eu falei antes. Não é isso. Eu digo socialmente mesmo. A não querer dar mais minhas opiniões, a ficar quieta e prestar mais atenção no que as outras pessoas estão conversando. E eu me toquei de uma coisa que talvez seja meio óbvia, mas que demorou um pouquinho pra cair a ficha, que no fim das contas o que a gente quer não é se livrar dessa consciência que a gente adquiriu sobre nós mesmos ou sobre as coisas. É dessa punição eterna que vem junto. Às vezes a gente querer facilitar a nossa vida nessa situação específica não significa automaticamente que a gente tá sendo desonesto. Ou querer que alguém concorde com a gente não significa que a gente tá manipulando ou sei lá. O erro pra mim que mantém a gente nesse ciclo é justamente achar que toda motivação humana ela precisa ser o mais limpa, pura e impecável possível. Afinal, a gente cobra isso o tempo todo das pessoas. No mínimo, a gente tem que fazer a mesma coisa. Mas a gente sabe e continua ignorando que isso é um fato. Isso não existe. Todo mundo tem os seus vieses próprios. Pra qualquer coisa, a gente sempre vai misturar razão, emoção, conveniência ou ego. E eu entendo que o mundo ideal seria não existir nada disso, mas é o que é. Não é o fim do mundo tu ter
atitudes questionáveis às vezes. Eu acho que a gente só vai se libertar disso quando a gente aceitar que a gente não vai ser coerente o tempo todo. Porque pra isso a gente também tem que parar de dar tanta bola pro outro e achar que ele vai ser coerente o tempo todo. Quanto mais a gente pensa num mundo perfeito, com pessoas perfeitas que só vivem vidas perfeitas, a gente só vai se paralisar cada vez mais. Eu defendo que a gente tem que aprender a viver com o feio mesmo, com coisas que incomodam. A sociedade tem essa pira maluca de que tem que ser tudo perfeito milimetricamente. Mas como que tu vai ter uma vida perfeita se cada pessoa tem um ideal de perfeito totalmente particular? É impossível viver assim. Até porque se eu continuar tentando provar pra mim mesma que todas as minhas decisões são perfeitamente legítimas, eu nunca vou decidir nada. Eu vou fazer o que eu tenho feito, que é me excluir, me diminuir e me silenciar. Então sim, a gente precisa se questionar, aprender a olhar pra si e identificar pontos de melhoria, mas não dá pra deixar isso virar um ciclo eterno, uma tarefa do teu checklist, sabe? Às vezes a solução tá em aceitar que a gente vai fazer coisas feias e imperfeitas muito mais do que perfeitas. É muito fácil a gente cair numa prisão dentro da nossa própria cabeça e por isso que é tão importante expor, conversar ou escrever sobre. Porque assim fica infinitamente mais fácil de organizar os pensamentos, visualizando eles. Como eu fiz quando eu tava fazendo esse roteiro, por exemplo. Talvez tenha sido um embololô de informações e pensamentos, provavelmente, mas eu precisava muito colocar isso pra fora. Desde que eu comecei a trabalhar sozinha, eu tenho esses momentos muito, muito ruins de ansiedade e solidão. Pelo menos a cada 1 mês e meio. Considerando que geralmente eu fico 2 semanas, no mínimo, nesse período, acontece com bastante frequência. E eu admito que eu não encontrei ainda a forma de viver mais leve ou de lidar melhor com essas situações. Eu simplesmente aceito que tá uma merda e que vai passar. Até porque, né, gente, momentos ruins vão acontecer e blá blá blá. Então não se cobre em tentar achar uma solução, porque dificilmente a gente vai. Pelo menos sozinho vai ser bem difícil. Se tu tem condições de ir um psicólogo, tenha. Se tu não tem, converse com alguém, conversa com o ChatGPT se é o caso. Mas pelo menos tira isso de dentro da sua cabeça, sabe? Como eu falei, esse momento ruim, ele vai vir, mas também vai passar. Espero que você fique bem. Obrigada por me ouvir e eu espero poder te ouvir também um pouquinho aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo.